Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane e sou criadora aqui do canal Caluma Crochê. Hoje eu vim trazer mais uma produção, né, que eu vou estar realizando. Tô gravando aqui na minha cama mesmo, né, que é aqui onde eu tô crochetando. E aí eu queria já trazer essa produção aqui para vocês estar dando uma olhada antes que eu comece. Por quê? Se vocês forem reparar, tem um tapetinho aqui embaixo, né? Dessa produção que eu vou começar. Por quê? Porque vai ser exatamente o mesmo modelo, né? Esse modelinho aqui é da Janine de Freitas, tá? O que vai mudar, né, nessa produção? Esse modelinho aqui, ele foi feito no fio 6. Então, eu segui exatamente, né, o passo a passo da Janine de Freitas, já que ela... as produções delas são com o fio 6, né? Mas, como eu trabalho com o fio 8, então, a maioria dos projetos que existem aqui, né, na plataforma, no YouTube, a maioria dos passo a passo são com o fio 6. Então, eu preciso estar fazendo algumas modificações, porque, às vezes, o tapete pode ficar muito grande, né? Quando é um tapete, assim, normalmente, que elas fazem... que ele fica com mais ou menos 66 ou 65 centímetros, né, de comprimento, eu não mudo, porque aí provavelmente ele vai ficar, né, com o fio 8, uns 70, 72 no máximo, né, centímetros de comprimento, né, então às vezes eu não mudo não, tá, eu só sigo passo a passo com o fio 8 mesmo. Mas, quando a produção delas é no fio 6 e ele fica bem grandão, como eu estava falando, né? Quando é uma produção que normalmente o comprimento dele fica acima de 72, 70, 72, 75 centímetros de comprimento, eu vejo essa necessidade de estar fazendo alteração para o fio 8, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, essa diferença, né, que eu vou estar trabalhando. Para mim é um pouquinho mais complicado estar fazendo isso, por quê? Porque eu não tô acostumada, né, a fazer as modificações muito que eu tenho aqui que pensar, né, assim, bastante para ver a forma melhor de estar trabalhando, para mim ainda é um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas eu acredito que se nesse momento que eu estou começando, né, eu começando a trabalhar com o crochê, se eu não tirar esse tempinho para fazer isso agora, daqui a um tempo, se por exemplo, né, as minhas produções começarem a aumentar, eu tiver mais encomendas, né, eu tiver mais clientes, eu não vou ter essa oportunidade de estar fazendo isso, né, então aí eu vou tá trabalhando somente mesmo com aqueles modelinhos que eu já tô acostumada, né, normalmente com os passo a passos que eu vejo aqui na plataforma, que as meninas já fazem com o fio 8, né, e eu não quero ficar presa a isso, né, eu quero realmente eu conseguir, né, adaptar os trabalhos que eu encontro por aqui, né, também no fio que eu trabalho, né? Então, nesse momento, é isso que eu vou fazer, tá bom? Eu vou começar aqui e aí eu já volto com vocês pro começo. Primeiramente, eu também vou falar, né, não vou esquecer de falar as cores que eu vou estar utilizando para essa produção. Eu vou estar utilizando esse daqui, que é o rosa quartzo, tá? Esse fio é da Apollo. E esse aqui é o goiaba, da Apollo também, tá bom? Então, eu vou começar a produção aqui, aí eu volto pra você estar dando uma olhadinha qual foi a adaptação que eu fiz, tá? Voltei aqui novamente, rapidinho, pra vocês verem que eu já finalizei aqui as basezinhas, tá? Vou tirar os cones daqui pra vocês conseguirem visualizar a diferença que fica, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui, no fio 6, né? Ela tem esses detalhezinhos aqui, tá? No fio 6 foi feito em quatro detalhes desse, né?
Como o fio 8 ele é mais grosso, olha só como fica diferente, ó, vou tentar mostrar pra vocês o tamanho, tá? Vou colocar aqui, ó. O no fio 6, ó onde ele termina, tá vendo? Ele termina aqui, né? Olha aqui, no fio 8. O que eu fiz de modificação aqui? Eu não modifiquei aqui, tá? A quantidade de correntinhas. Eu deixei dessa mesma forma, por quê? Porque eu preciso que esse modelo, ele tenha essas 5 fatiazinhas aqui, eu chamo de fatias de pizza, tá? Eu preciso que ele tenha esses 5 desenhos aqui, tá? E aí, para não dar problema na quantidade aqui, para não mudar, eu preferi manter aqui, tá? Da mesma forma, a mesma quantidade de correntinha. A única coisa que eu fiz foi alterar a quantidade desses motivos de desenho. Aqui eles são em 4, né? No fio 8, eu optei por fazer 3, tá vendo? E aí, ele quase deu a quantidade certa, né? Como no tapete da Janine de Freitas, esse modelinho ficou com 75 centímetros, acredito eu que faltando aqui somente 2 carreiras, acredito eu que ele vai chegar a uns 65, 67, 68 centímetros no fio 8, né? Por isso que eu optei por fazer 3. Mas, como eu falei pra vocês, aqui é uma adaptação, né? Eu tô fazendo os passo a passo aqui, e aí tô anotando num caderninho, né? Também tô utilizando a balança, né? Em cada processinho que eu vou fazer, vou anotar aqui também na balança a quantidade de fio que eu tô utilizando, né? Pra ter isso guardado, porque se caso, por exemplo, eu queira fazer uma produção com sobrinhas de barbante, né? Eu vou saber mais ou menos o quanto eu vou precisar pra tá fazendo a produção, tá bom? Então, isso não quer dizer que aqui vai dar certo, tá? Eu voltei aqui pra mostrar o que eu tô pensando aqui na minha cabeça, né? O que eu acredito que vai dar certo. Se vai dar certo ou não, é só agora, né? Eu com a continuidade aqui no processo, né? Eu não sei se eu vou tá diminuindo aqui a quantidade de carreiras aqui, né? Como é um bico aqui, é um bico bem simplesinho, né? Não vai ter problemas, acredito, né? Mas eu vou, né, dar a continuidade aqui na produção, e aí eu volto com vocês. Se por um acaso der certo, né, eu volto depois, né, pra tá mostrando pra você mais o passo a passo, né? E aí, qualquer coisa, se der errado, eu tento bolar alguma coisa aqui pra ver o que eu preciso, né, pra essa produção e pra adiante, né? Agora, nessa segunda parte aqui da base, eu vou estar utilizando o goiaba, tá bom? Então, vou começar aqui a produção e depois eu volto aqui para estar mostrando para vocês mais um pouquinho, tá bom? De como tá sendo esse processo de adaptações aqui nesse tapete. Prontinho, pessoal, já fiz aqui, né, o próximo passo, né, do tapete, né, da Janine, no fio 8, né, como eu tinha explicado pra vocês, eu fiz algumas alterações aqui nessa parte, e aí, pra fazer aqui, eu não senti a necessidade de mudar a quantidade de carreiras, tá? Então, eu fiz a mesma quantidade que ela utilizou lá no passo a passo dela, tá? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas nesse verde água, tá bom? E aí, coloquei aqui, né, uma carreirinha, né, no goiaba e mais uma carreirinha no verde água, tá bom? Como vocês podem ver, ó, no tapete, né, do fio 6, ele ficou passando, tá? Ele já começou aqui a carreira, né, já na primeira carreira do bico, tá? Então, acredito eu
que ele vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Acho que mais um dedinho maior. Então, pra mim, tá perfeito, tá? Porque meu medo mesmo era ele ficar muito grandão, tá? Porque o que acontece com um tapete grandão, né? Normalmente a gente tem que dar um preço, né? E aí às vezes as pessoas não vão gostar, né? Por conta, né, dele ser maior, porque pra mim não faz sentido, né? Eu vender ele no mesmo valor, né? Porque a pessoa vai falar assim, ah, então tá, então eu quero, vamos supor, se esse daqui fosse fosse bem maior, né? No caso, se eu continuasse a utilizar aqui a mesma quantidade de carreiras que a Janine faz aqui nessa base, né? E aí ele ia ficar super grande. E aí não faz sentido eu, né, tá colocando o mesmo preço, né? Eu teria que aumentar o preço, né? E aí, como eu não quero, eu quero que os meus tapetes eles tenham mais ou menos o mesmo valor, né? Claro, colocando normalmente, né, a dificuldade que é para ser feita, né? Tem alguns tapetes que são mais elaborados, né? E outros que nem tanto. Esse daqui é um tapete que na minha visão, ele é simples, tá? Ele é um passo a passo bem rápido e fácil de fazer. Então, eu queria que eles continuassem com o mesmo tamanho para continuar também com o mesmo valor, tá? Normalmente, o parzinho de tapete, né, desses aqui que eles são mais, no caso, mais simples, né, e são mais rápidos, né, de fazer, eu tô vendendo o par a R$60. E aí eu não queria estar ultrapassando esse valor. Então, graças a Deus, olhando aqui, ele vai ficar, se ficar é um dedinho maior. E aí dá pra colocar no mesmo valor, tá? Então, aqui foi isso. Aí agora, né, eu vou estar começando a parte do bico, né, do tapete. Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês como ele tá ficando, e aí coloquei o outro aqui embaixo pra vocês verem que ele não tá ultrapassando muito, né, o tamanho. Então, eu acredito que vai dar tudo certo aqui. E aí, na próxima vez que eu voltar, eu volto com vocês já com eles todos prontinhos, tá bom? Então, daqui a pouco eu tô voltando. Voltei aqui com a produção já feita, tá bom? Vocês devem estar se perguntando, né, o que aconteceu nesse meio caminho aqui, porque eu alterei as cores do começo do vídeo, né? No começo do vídeo, quando eu vim fazer a apresentação, né, do trabalho que eu ia fazer, eram em outras cores, né? Era essa, que é o goiaba, né? E um rosa quartzo, né, da Apollo. Aqui mesmo, não tá pegando as cores, né, originais, né, do barbante, né? Não tô conseguindo achar uma luz aqui própria pra tá fazendo esse vídeo, mas aqui essa cor ela tá meio alaranjada e essa daqui tá meio azulada, né? É difícil pegar a cor, né, real, né? Dependendo da cor mesmo deles, é difícil a gente conseguir pegar a cor real. Aqui, por exemplo, nessa produção, não tô conseguindo pegar a cor real de nenhum dos dois, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Esse daqui é o goiaba, da marca Apollo, tá? E esse daqui também é Apollo, mas é o verde água, tá bom? E aí, por que eu alterei? Porque agora vocês estão vendo. Mas não era tudo rosa, Tati? Por que agora tá esse verde água? Porque quando eu comecei a fazer a produção, eu já não gostei das cores. Eu achei que ficou bem apagado, sabe? E aí, eu optei por desmanchar tudo, né? Que eu tinha começado essa basezinha no rosa, né? Mais claro. Eu optei por mudar a cor, né? Colocar o goiaba aqui, né? Na base. E o tapete fazer no verde água, tá bom? Eu tive que optar por essas cores porque eu não consegui, né, achar legal aquelas cores que eu tinha feito no começo do vídeo. Por isso que eu optei a mudar, mas somente mesmo a mudança de cores, tá? Aí eu queria mostrar pra vocês agora as peças prontas. Eu vou pesar aqui com vocês, lembrando que aqui é feito com o fio 8, tá?
Eu tinha feito uma produção no último vídeo com esse mesmo modelo, tá? No fio 6 e agora eu tô com esse aqui a produção no fio 8, tá? Então, vamos ver. Agora, ó, esse primeiro tapetinho ficou com 436, né? Bem pesadinho. E esse daqui ficou com 440. O total das duas peças juntas ficou 875, tá? Agora eu vou abrir aqui a peça pra gente tá medindo, né? Porque eu tô muito curiosa para saber da medida, né? Porque como no fio 6, o tapetinho da Janine ficou, acredito eu, se eu não me engano, foi com 75 centímetros, né? Eu tô bem curiosa para saber, no fio 8, com a modificação que eu fiz, em qual medida eles vão ficar, né? Qual medida eles vão chegar, tá bom? Aí eu vou abrir aqui e a gente medir junto. Ó, abri aqui pra vocês, tá dando uma olhadinha, tá? A cor realmente não tá ficando a mesma cor, tá? Então, essa aqui foi a produção. Eu gostei muito, né, do tamanho, tá? Eu já medi aqui, porque como eu tô segurando o telefone na mão, eu não vou conseguir medir com vocês juntinho. Mas ele ficou exatamente com o mesmo tamanho, tá? Então, só relembrando, as modificações que eu fiz apenas aqui para o fio 8 foi diminuir a quantidade desses desenhos aqui. Que no tapete no fio 6 tem 4, aqui eu fiz com 3 motivinhos de desenho, tá? E o restante foi a mesma quantidade, tá bom? Ó, esse biquinho aqui, ó, como eu tinha mostrado no outro. Eu achei um biquinho bem facinho de fazer, também dá pra gente colocar esse biquinho em outras produções. Eu vou até tentar também depois, porque eu achei esse biquinho bem legal. E aí, ele ficou aqui, ó, de comprimento, 75 centímetros, tá? E aqui, ó, na largura, ele ficou com 54 centímetros, tá bom? Esse foi a produção de hoje, né? De mais um tapetinho feito, né? Da Janine de Freitas, agora sim com o fio que eu costumo trabalhar, no fio 8. Já anotei, já coloquei todas as anotações aqui, né, no meu caderninho, a quantidade, né, de pontos, tudo certinho, a quantidade de material que a gente utiliza em cada cor, né, para depois ficar mais fácil a produção, né. Eu acho que é sempre importante a gente também ter sempre um caderninho anotado com todas as receitas que a gente faz, né, porque depois é mais fácil pra gente tá reproduzindo, né, novamente. Nem sempre a gente consegue, né, fazer o passo a passo da forma que a artesã coloca nos vídeos, na verdade, né? Nos nossos não, né? No delas. Coloca no vídeo delas. Então, eu acho esse processo importante de estar colocando também um caderninho somente com as receitinhas, né, do jeitinho que a gente faz, tá bom? Então, aqui foi, né, a minha produção de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem, né, trabalha com o fio 8, pode fazer desse jeitinho que vai ficar muito lindo, tá? E aí, não vai faltar nada aqui no tamanho, não, viu? O tamanho ficou excelente, ficou o mesmo tamanho que ela faz lá no tapetinho dela do fio 6, tá bom? E eu amei demais fazer essa produção, né, pra gente fazer o teste, né, de como fica uma peça no fio 6 e como fica uma peça no fio 8, né? Eu acho importante pra quem trabalha no fio 8, né, fazer essas adaptações, porque acredito eu, se eu tivesse feito da mesma forma e no fio 8, né, do mesmo passo a passo que ela coloca lá no vídeo dela, ia ficar um tapetão muito grande, né? E essa não é o propósito meu aqui para minhas peças a pronta entrega, lógico, né? Tem as suas exceções. Para encomendas, a gente faz a peça do tamanho que a cliente quer. Se ela quer uma peça maior, a gente faz com certeza, né? Mas para minhas peças de pronta entrega, eu quero manter mesmo um tamanho, né, ideal, né? Que é entre
Eu falei já, né? 65 e 70, né? Essa daqui passou um pouquinho, passou 75, né? Mas não tem problema. Mesmo assim, eu achei muito interessante e ficou bem bonito também, tá bom? Quero agradecer todo mundo, né? Que tá sempre aqui assistindo meus vídeos, está acompanhando, né? Sempre deixando o seu comentário, deixando o seu like, tá bom? Muito obrigada. Para quem tá assistindo pela primeira vez, né, esse vídeo, se puder, deixa o seu like aí para mim, por favor, né? Que aí ajuda bastante aqui a plataforma entender, né, que os nossos vídeos são relevantes, que traga mais pessoas, né, para também tá fazendo parte aqui da nossa comunidade, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima produção, gente. Tchau!